Dona Marilene se casou cedo. Aos 17 anos, mudou com seu marido para o Rio. No pouco tempo que ficaram juntos, eles tiveram 2 filhas, mas, por diversas complicações no casamento, Marilene decidiu voltar para a conquista trazendo com ela as crianças. A partir daí, enfrentou diversas batalhas para criar suas filhas sozinha. Ela conta como conseguiu passar por tudo isso sem a presença do pai, que nunca mais procurou a família. Foi uma dificuldade, né? Não foi tanto porque tinha meu pai, mas minha mãe que me deu a mão. Me deu a casa para morar. Morava com ela, se ele dava comida, dava tudo, eu tinha que batalhar. Para dar roupa, para dar escola, tudo. E a vida não foi fácil, para mim não. Trabalhei muito, saí muito, corri muito pela rua vendendo salgado. Vendia pastel, vendia bolo, vendia tudo para criar elas. Cristina Porto, filha mais velha de Dona Marilene, trabalha, é mãe e avó, e ao falar sobre a infância e como essa ausência a afetou, se emociona. A gente foi criada com muita dificuldade, mesmo tendo o apoio de vô, né, que a gente teve ele como um pai, mas foi difícil, porque por mais que ele estava ali, mas a gente tinha que ter o apoio do pai, né? Eu mesmo, quando eu tive meu filho, eu quis ser pai e mãe dele justamente porque eu não tive meu pai presente. Então, aí eu tirei muitas responsabilidades do meu marido, que era dele, sendo ele presente, tirei dele para mim, sendo que era a responsabilidade dele por eu não ter tido meu pai presente o tempo todo. Esse não é um caso isolado de famílias que vivem sem a figura paterna. De acordo com o último censo escolar, existem mais de 6 milhões de crianças e adolescentes que foram abandonadas afetivamente pelo pai. O abandono afetivo paterno acontece quando o pai para de se relacionar afetivamente com o filho, deixando de exercer o cuidado, a atenção e se distanciando emocionalmente e fisicamente. Diferente do abandono material, que é previsto pelo artigo 244 do Código Penal da Lei 2848/40, podendo gerar uma pena de 1 a 4 anos de prisão ou multa equivalente a 10 salários mínimos, o abandono afetivo paterno não tem respaldo jurídico e quase sempre fica impune. Existem casos de pessoas que buscaram a indenização por abandono afetivo, mas muitas vezes os julgamentos são negados. O motivo é que o tema não tem consenso no meio jurídico, com a justificativa de que não se pode impor juridicamente que alguém ame outra pessoa. William Barbosa, de 24 anos, também foi criado apenas por sua mãe. É mestre em física e diz ter superado o que essa lacuna provocou no seu desenvolvimento. Afinal, ele se tornou uma pessoa com plena capacidade de ser feliz e vem alcançando seus objetivos profissionais. Hoje reconhece as dificuldades que ele e a mãe enfrentaram. Foi um pouco difícil a questão de ser só criado pela minha mãe, porque a questão questões financeiras, questão da educação mesmo, minha mãe conseguiu lidar com isso, mas se ela tivesse o apoio de meu pai, seria mais fácil, porque uma mãe criar um filho sozinho não é fácil, entende? E assim, só eu e ela somente na vida, entende? A gente não teve apoio de meus avós, dos meus tios, só eu e ela. Então ela trabalhava durante o dia e pagava outra pessoa para cuidar de mim. Caso tivesse a presença de meu pai, as coisas seriam diferentes. Os números alarmantes de famílias abandonadas afetivamente pelo pai têm crescido a cada ano. Para a psicopedagoga Laís Brandão, a presença dessa outra figura no desenvolvimento da criança é tão importante quanto a da mãe. São papéis que se complementam, então ele é necessário e fundamental para o desenvolvimento saudável da criança, né, um desenvolvimento seguro. O papel do pai, então, é importantíssimo. Quando acontece esse abandono, as consequências podem ir muito além do financeiro. A criança ela vai reagir de várias formas, né, apresentar vários sintomas, digamos assim, diante de um abandono. Ela pode ficar mais agressiva, mais chorosa, pode apresentar até uma somatização, ou seja, doenças físicas mesmo, febre, alergia. Então, assim, vai depender de cada criança, como é que ela vai reagir, apresentar muito medo, muita insegurança, principalmente,
cada criança vai reagir de uma forma. Então, a criança que sai do comum, né, do que ela era normalmente, e apresenta algo atípico ou diferente daquele comportamento, a gente já pode entender que é uma reação a esse abandono. Essa criança, mesmo sem entender de abandono, mas ela tem emoções. E essa emoção de abandono leva essa criança a ter autoestima baixa. A olhar para o coleguinha que tem um pai e ficar se perguntando, né? Onde está meu pai? O que eu fiz? Um sentimento de culpa também. O que eu fiz? Por que eu sou rejeitado? Né? É um turbilhão de emoções e de perguntas que às vezes não tem como trazer para o consciente, para verbalizar. Uma criança não vai saber verbalizar isso. Lorena é estudante de mestrado em agronomia, mãe solo e desde o início da graduação ela precisa lidar com os desafios que é cuidar de casa, dos filhos e ainda estudar. Tudo isso sem o apoio do pai das crianças, que poderia estar com ela dividindo as responsabilidades, dando amor, atenção e cuidando do bem-estar das crianças. Além desses obstáculos, ela percebe que os filhos sentem falta do pai. Elas sabem que ele existe, mas como explicar essa ausência? Chega uma situação assim que ela fala pra mim, ela tem 3 anos, ela fala assim, você não quer que eu fique com meu pai? Então, é complicado. E eu não tenho como pegar ele pelo cabelo e falar assim, você precisa estar com a sua filha. Na cabeça dele, e quando eu falo isso, é porque eu quero sair, eu quero curtir, eu quero... E não porque a filha dele quer ficar com ele. Basicamente é isso, a mãe faz obrigação, o pai quando faz parece um favor. Nem sempre essas mães têm a família por perto para dar suporte, como é o caso de Lorena, que para dar conta de todas as responsabilidades, precisou da ajuda de amigos e colegas do curso. Basicamente eu tinha que me virar, né? Tanto com um quanto com a outra. E no meio de uma graduação, e eu sempre tive bolsa de pesquisa, mas uma coisa que ajudou muito é minhas amigas. Acho que quando você monta uma rede de apoio, e eu não tenho família aqui, a minha rede de apoio são minhas amigas, foram meus colegas de faculdade, que um pegava, eu lembro que eu não tinha conseguido a vaga na creche ainda, então cada dia uma ficava para eu fazer prova. Essa realidade do abandono paterno é reflexo de uma sociedade ainda machista, que isenta o homem de suas obrigações como pai, atribuindo à mulher a responsabilidade pela criação dos filhos. E essas, mesmo com todas as dificuldades, na maioria das vezes conseguem realizar com êxito o papel de família. Batalhei muito para criar elas. E hoje estão tudo aí, ó. Graças a Deus, nenhuma me dá desgosto, todas trabalham, são direitas. Então, não tenho queixa dos meus filhos.